Você já se perguntou por que pilotos experientes relatam avistamentos de objetos voadores desconhecidos e que desaparecem sem deixar rastros? O que o governo está escondendo sobre esses episódios misteriosos? Avistamentos, registros e uma dúvida: realmente estamos sozinhos neste vasto universo? E mais, o que as autoridades governamentais têm a esconder de nós sobre esses inúmeros relatos de avistamentos de OVNIs, dentre tantas imagens divulgadas por aí? O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, liberou em 2021 um relatório sobre avistamentos de OVNIs, divulgado ao Congresso e ao público, que destaca os 144 avistamentos de OVNI entre 2004 e 2021. Temos também relatos de oficiais que trabalhavam na Marinha, e ex-astronautas, todos falando as mesmas coisas, que o fictício e o fantasioso podem, na verdade, estar muito mais próximos da nossa realidade do que pensávamos. A questão que queremos entender aqui é: há sinais de vida inteligente em nossa galáxia? E qual o verdadeiro motivo pelos quais as autoridades governamentais parecem nos esconder a verdade? Quer saber as respostas para essas perguntas? Hoje analisaremos em detalhe as informações divulgadas e todas as teorias por trás desses acontecimentos. Então continue assistindo e não esqueça do seu like e de se inscrever no canal. Um relatório liberado pelo Pentágono em 2021 gerou preocupações. Nele havia informações sobre o avistamento de mais de 144 fenômenos aéreos não identificados, os conhecidos OVNIs, dos quais apenas um foi o identificado. Sabemos que existem tensões entre o governo americano e outros países, como China e Rússia, por levantar preocupações sobre a origem e a natureza desses episódios. O relatório sugere que, além de questões de segurança nacional, a falta de explicações claras alimenta especulações e a necessidade urgente de transparência e investigação científica para assim desvendar esses mistérios e garantir a segurança do espaço aéreo. Mas sabendo que a tecnologia militar dos Estados Unidos é uma das mais avançadas do mundo, como é possível que um país com os melhores satélites, câmeras e rastreadores tenha tantos objetos não identificados? Pensando por esse lado, apenas uma tecnologia superior poderia enganar os instrumentos de rastreamento dos Estados Unidos. O ex-diretor de inteligência nacional de Trump, John Ratcliffe, que anteriormente supervisionou todas as 18 agências de inteligência dos Estados Unidos, disse à emissora Fox News: "Francamente, acontecem muito mais observações do que as que são divulgadas." Um programa de inteligência chamado Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais, pouco conhecido do público e criado pelo Pentágono, vem coletando informações desde 2007. O idealizador do programa foi Harry Reid, do Partido Democrata. Ele representava o estado de Nevada, onde se localiza a famosa Área 51. Ela é uma base militar secreta no deserto de Nevada, onde os Iowa testam novas tecnologias e aviões. Ela é famosa por teorias da conspiração sobre extraterrestres por conta do sigilo que eles têm em torno de suas atividades. O cientista planetário David Grinspoon explicou como observações de eventos anômalos, como anômalos gases, poderiam muito bem provar que há sinais de vida além do que é atualmente conhecido. Só para que vocês entendam melhor, eventos anômalos são coisas que acontecem de forma inesperada e que não conseguimos explicar facilmente. Eles são diferentes do que normalmente vemos e entendemos. Então, com tudo isso, podemos ver que não se trata apenas de teoria da conspiração. Só precisamos juntar as peças e veremos que os Estados Unidos têm muitas informações que ainda escondem do público. Diz CNN Brasil. O ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos conta encontro com OVNI para normalizar o tema. O relatório disponibilizado pelo governo dos Estados Unidos foi uma porta de entrada para vários relatos de pilotos que afirmaram ter tido algum contato com objetos não identificados. E agora vamos falar de um relato que ocorreu em 2015, antes deste relatório. Ryan Graves, tenente da Marinha Americana por 11 anos e piloto da VFA-11 Red Reapers, relatou ter avistado em 2015, junto ao seu esquadrão, um objeto descrito como um cubo escuro em uma esfera transparente. Vale lembrar aqui que se um piloto relatar ter alucinações em pleno voo, ele é avaliado por uma equipe médica. Entretanto, os relatos de alucinações coletivas são extremamente raros. Tudo indica, portanto, que é verdadeiro o relato do tenente, que por sua vez fez um relatório sobre o ocorrido juntamente com seu esquadrão. Aqui você consegue ver um piloto experiente, com anos de carreira e acostumado a voar olhando pela janela que viu de fato um desconhecido objeto,
Não existe nada atualmente que se pareça com isso, então o que poderia ser? Uma peça do seu jato? Ou drone inimigo? Ou alguma coisa de fato mais distante da Terra, mais distante da sua pátria de origem? Outro relato muito interessante é da tenente e ex-piloto da Marinha, Alex Dietrich. Durante uma missão de treinamento de rotina com o porta-aviões USS Nimitz, no litoral sul da Califórnia, em novembro de 2004, outro navio de guerra solicitou que Dietrich e seu então oficial comandante, o piloto David Fravor, investigassem contatos de radar se movimentando de modo inexplicável. Os instrumentos estavam registrando e captando oscilações estranhas e muito incomuns mesmo para os pilotos experientes. Ela conta que primeiramente notaram uma agitação incomum da superfície do oceano, e depois viram o que os dois descreveram como um objeto branco liso e alongado, que lembrava uma pastilha tic-tac, voando sobre a água em alta velocidade. O que poderia ser esse objeto? Um pássaro ou um drone? As formas que se moviam eram muito distantes do que qualquer animal ou drone poderia fazer. E além de tudo isso, como um objeto sobreviveria em meio ao mar da encosta dos Estados Unidos e não seria abatido? Por fim, esse relato foi mais uma vez abafado com o tempo. Como você já ouviu muito sobre a Terra, vamos falar do mais desconhecido, o espaço onde nós exploramos e queremos um dia ocupar para desenvolvermos ainda mais nossas pesquisas. De acordo com as 2.400 gravações perdidas da missão espacial Apollo 10, membros da Apollo ouviram música no lado afastado da Lua. No ano de 1969, em 18 de maio, a Apollo 10 foi lançada com a tripulação composta por Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan. O objetivo principal da Apollo 10 era testar o módulo lunar em órbita lunar. No entanto, durante a missão, os astronautas perderam o contato com a Terra e acabaram no lado mais afastado da Lua. Durante a missão, os astronautas ouviram o que podemos dizer como uma música do espaço e perderam o contato com a Terra enquanto orbitavam o lado escuro da Lua no módulo de comando. No momento que estavam orbitando o lado afastado da Lua, Cernan perguntou a Young se ele também ouvia um som semelhante a um assobio. A explicação foi atribuída à interferência entre os sistemas de rádio, onde um interferia no outro. Mas essa música também pode ser ouvida em Júpiter e é causada por fatores atmosféricos e interferências do campo magnético do planeta, algo que a Lua não possui. Houve relatos de que vídeos e sons gravados durante a missão foram mantidos em sigilo do público por décadas. Um ex-astronauta chamado Alfred M. Worden, que participou da missão Apollo 15, afirmou que os astronautas da Apollo 10 estavam familiarizados com sons de interferência, então não deveriam ter ficado tão surpresos com esse som simples. Foi em torno de 1 hora que eles ficaram ouvindo a música. Quando recuperaram o contato com a Terra, eles não sabiam se deveriam informar o que aconteceu, porque não era comum aquilo acontecer. Quando então finalmente chegaram à Terra e viram as gravações, os cientistas e executivos da NASA não falaram nada, simplesmente arquivaram a 7 chaves o que tinha acontecido. Mas o que nos intriga é porque fariam isso se era apenas uma interferência. Talvez realmente fosse uma interferência, mas não de algo dentro do módulo lunar. Por isso quiseram ocultar de nós, ocultar de você, o que realmente aconteceu, o registro de algum contato. Ou talvez uma mensagem que não decifraram? O que se sabe é que esse simples som foi escondido durante décadas. Fica aqui a questão: por que a NASA escondeu essas gravações por tanto tempo? Se não fossem de importância significativa, por que foram tratadas de forma tão secreta? Estranho, não é? De qualquer forma, existe um projeto com o nome do matemático Galileu que talvez poderá detectar vida inteligente. Galileu Galilei foi um matemático, físico, astrônomo e filósofo italiano. Ele é considerado o pai da ciência moderna e deixou um legado importante em diversas áreas. Ele mesmo provou que a Terra girava em torno do Sol, apoiando a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. A questão científica por trás do heliocentrismo já conhecemos, mas a questão filosófica também é importante. Saber que nós não somos o centro do universo. Compreender que o universo é muito maior do que apenas a Terra, a Lua e o Sol. Galileu foi extremamente importante para nos fazer perceber o quão pequena a humanidade é. O projeto Galileu foi iniciado em 26 de julho de 2021 e é liderado por Avi Loeb, professor de ciências no Departamento de Astronomia de Harvard. Ele usará informações de várias fontes de pesquisa para desenvolver um algoritmo que, por meio de inteligência artificial, poderá identificar viajantes interestelares, satélites não construídos por humanos e outros fenômenos aéreos não identificados, os UAPs, na sigla em inglês. O projeto Galileu busca por evidências concretas e não apenas por ondas magnéticas ou teorias.
Eles estão buscando materiais e construções reais e autênticos de origem não humana. Agora, nos resta apenas aguardar para ver os resultados desse projeto. Agora, será que esse projeto é apenas para descobrir e não para contactar? Muitos políticos, atores e pessoas relevantes fazem doações para Harvard e para o projeto. Eles devem ter muito amor à ciência ou pretendem ser os primeiros a redescobrir algo que os antigos tinham contato? Os investigadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, liderados pelo professor de astrofísica Christopher Conselice, dizem que poderia existir cerca de 36 planetas e espécies de vida não humana fora do planeta. A equipe de Conselice chegou a essa conclusão após estudar quantos planetas na Via Láctea têm potencial para abrigar vida inteligente. Os cientistas de Conselice dizem que sua teoria parte do princípio da mediocridade de Nicolau Copérnico. Esse é um conceito filosófico aplicado na astronomia que diz que a Terra não é o único planeta do universo capaz de abrigar vida. Para você ter um pequeno vislumbre, a ciência aponta que existem mais planetas como a Terra no universo observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Bom, os pesquisadores da Universidade de Nottingham começaram analisando quais outros planetas existem na Via Láctea e há quanto tempo eles existem. O número de civilizações, portanto, depende em grande medida de quanto tempo elas enviam ativamente sinais de sua existência no espaço. Após realizar complexos cálculos matemáticos, eles determinaram que poderia haver ao redor de 36 civilizações tecnicamente inteligentes que viveriam em nossa galáxia. Com isso, podemos afirmar que é bem possível a existência de vizinhos na nossa galáxia. Mas se eles realmente existem ou existiram, por que não fazem contato? Pode ter a ver com o nosso histórico de guerras, dominação, massacres e conquistas? Talvez eles já tentaram no passado e foram mortos ou expulsos. O que importa no momento é a possibilidade de realmente termos outros seres na nossa vizinhança.